Bom dia. Tudo bom, Daniel? Beleza, amigão? Você? Beleza Bom também. dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos trabalhar. O Luan tá no meio da neblina hoje, cara, ó. Oi, vou te falar, aqui tá frio de rachar. Meu Deus. Tá quanto aí de temperatura? Olha, agora melhorou um pouquinho, deve estar batendo uns 12. Você é louco, mano. Ontem à noite, quando eu cheguei, tava 8. Onde que é, Nossa. Luan? Aqui é interior do estado do Rio, Macuco. É alto aí? Pior que não. Aqui costuma ser quente pra caramba. Essa é a cidade mais quente da região, mas quando começa a chegar o inverno, que ainda nem chegou, o bicho pega. Hoje eu já Entendi. falei com a minha mãe, ó, vou voltar não, só volto agora em dezembro, só no verão. Rapaz, eu vou te falar que aqui em São Paulo, à noite tá fazendo frio, durante o dia tá uns dias bonitos, ensolarados e tal, mas à noite tá bem frio. Bom, vamos trabalhar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele último exercício de renda fixa, que eu tava na quarta-feira aqui, piscou a luz, ficou uns 5 minutos, aí depois acabou voltando, mas já tinha esfriado o negócio. Então, vou só retomar aqui aquele último exercício de renda fixa, tá? E aí depois a gente começa a parte de renda variável, beleza? Então, deixa eu compartilhar minha câmera aqui com vocês. Câmera não, a tela, né? Estão vendo aí? Beleza, né? Só pôr o pessoal para dentro aqui, que tem um pessoal na sala de espera. Legal, então olha só. Era esse exercício aqui, né? Um investidor que comprava uma LTN, né? A uma taxa de 9,5% ao ano, tá certo? Com vencimento para 1.008 dias úteis. Aí a gente fez a conta e viu que isso eram 4 anos, tá certo? Muito bem. Aí olha só, a taxa é 9,5 ao ano, por 4 anos, ele pagou esse valor aqui, R$ 695,57. Legal? Muito bom. Ele segurou o papel por 6 meses. Então, depois de 6 meses, ele observa que a taxa pelo qual o título está sendo negociado é 11,35. Então, aumentou a taxa para 11,35. E aí, caso ele queira vender, qual terá sido a sua rentabilidade? Então, o que acontece? Ele compra por 695 e meio ano depois ele quer vender, só que a gente não sabe o preço de venda. Então a gente precisaria marcar mercado para saber o preço de venda. Então tem um novo fluxo que nós precisamos fazer, que é o seguinte: eu sei que vale 1.000 no final o papel, e é assim que se marca um título pré-fixado. É sempre trazendo do valor futuro para o valor presente, tá certo? Só melhorar aqui a visualização de vocês. Legal? Então, o que que acontece? Tem 3 anos e meio para o título vencer, tá certo? O valor futuro dele é 1.000. Pergunto, qual é o PU desse momento, faltando 3 anos e meio para o vencimento? Se a taxa que está negociada agora
é uma taxa de 11,35%. Legal? É essa conta que a gente precisa fazer nesse momento. Tá bom? E como é que faz isso? É muito simples, né? Pega lá a sua HP. Aliás, nessas partes de renda fixa tal, fica com o HP na mão aí para você fazer comigo e tirando as dúvidas, tá? Então, estou lá com o HP na mão. Coloca 1.000 no valor futuro, 1.000 no FV, tá certo? Aí você vai colocar a taxa, né, que era 11,35, é isso? Isso, 11,35. Coloca lá 11,35 no I, beleza? Aí depois você coloca o prazo, né, 3,5, 3 anos e meio no N, e você chama o valor presente. Esse é o valor presente. Legal? Cuidado com uma coisa, certifique-se de que o Czinho está aparecendo na sua tela. Se o Czinho não estiver, essa conta pode dar errada, porque tem prazo quebrado. Sempre que você tem um N que não é um valor inteiro, você tem que ter o Czinho na tela, senão ele vai tratar a parte decimal do N como juros simples, e isso dá ruim, tá? Então, se você deixar o Czinho na tela da sua calculadora, você nunca vai errar. Não tem nada que você precise que tire o Czinho durante a prova. Então, certifique-se de que está com o Czinho. Como é que tira, põe o Czinho? Opa, STOEX, tá bom? Então, já coloca, aperta STOEX, garante que tem o Czinho na tela e não mexe mais. Se sair por algum motivo, lembra STOEX, anota em algum lugar para você saber que tem que estar lá. Beleza? Bom, não lembro agora, fiquei falando essas coisas, aí não lembro. Aqui, ó, 686,41 é a nosso valor aqui. 686,41. Então, eu calculei aqui o valor presente, né? 686,41. Tá certo? 686,41. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que cidadão comprou a 695 e 6 meses depois ele está vendendo mais barato. Perdeu dinheiro. Por que ele perdeu dinheiro? Quem me responde? Porque a taxa está maior. No pré é assim, né, 9,5 galera? Então, e está saindo a 11. Então, o que acontece no pré-fixado? No pré-fixado, quando eu compro por uma determinada taxa, um título, e eu vendo por uma taxa superior, ou eu nem vendo, mas está lá na minha carteira, eu olho o meu extrato lá na corretora, e eu vejo que a taxa aumentou, é bem possível que o título tenha perdido valor. Como esse foi um aumento bastante forte, né? Sai de 9,5 e vai para 11,35, o impacto é muito forte. E mesmo num período de 6 meses, essa posição ela está perdedora. Entenderam? Então, taxa de juros do título subiu, o preço unitário do título caiu. Foi o que aconteceu. Beleza? Entenderam? Então, o que eu precisei fazer? Calculei o valor de mercado quando eu adquiri o título, tá certo? Posteriormente, calculei o valor de mercado na hora da venda do título. Reparei que o título perdeu valor, então já sei que foi um ganho negativo. Se tivesse alguma positiva aqui, já caía fora, mas estão todas negativas, né? Então agora eu preciso calcular a taxa, que é uma baba, né? Você vai colocar esses valores na HP e vai descobrir a taxa, tá certo? Então vamos lá. Vou vir aqui na HP, vou zerar tudo, tá certo? E aí vamos colocar. Primeiro, na data zero, saiu caixa de 695,57. Então, você vem aqui, 695,57, muda o sinal, tá certo? E coloca no PV. Legal? Qual que é o valor futuro da operação? 68641. Então, você vai lá, 686,41 e você coloca como FV, como valor futuro. Legal? Qual foi o prazo da operação? Por quanto tempo eu segurei esse título? 6 meses. 6 meses. Estamos trabalhando com taxa ano, então eu vou colocar 0,5 no N, beleza?
Muito bem. E aí, o que eu faço agora? Agora eu vou calcular qual foi a taxa envolvida na operação. Tá lá, 2,62 negativo, beleza? Procura lá, 2,62 negativo, alternativa D, de deu certo. Fechado? Então, qualquer exercício de marcação a mercado vai ser calculado dessa forma. Você primeiro marca mercado no instante da compra, por quanto você comprou o título, depois você marca mercado no instante da venda, por quanto você vendeu o título. Você já tem os dois valores, aí é só calcular a taxa que está embutida. Então, em 6 meses, esse investidor obteve uma queda, né, uma taxa negativa de 2,62 ao ano, que vai ser praticamente 1,20 de queda no título durante 6 meses. Como a taxa está anualizada, dá uns 2,62. Beleza. Então, ele perdeu mais ou menos 1,20% do seu capital ao investir nesse título. Dúvidas? Não? De boa? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos trabalhar, então, agora. Depois eu coloco essa daí lá no portal também, tá bom? Vou manter aqui. Legal. Vou abrir a parte de renda variável, então. Lembrando, né, pessoal, que tem uma parte aqui de renda fixa que fica mais didático a gente falar sobre ela lá em riscos, né, que é aquela parte de duration e duration modificada, tá? Que cai bastante na prova. Então, quando a gente chegar na aula de riscos, eu vou resolver essas questões com duration e duration modificada. Agora, a gente vai para a parte de instrumentos de renda variável, e eu vou fazer o seguinte, eu vou resolvendo as questões e puxando na memória de vocês o que a gente precisa saber para resolver as questões. Beleza? Vamos lá, então? Vem comigo. Olha só. Considere as afirmações abaixo, né? E aí vai falar de ações preferenciais e ações ordinárias. Vocês precisam conhecer bem a diferença entre as duas, né? Por que se chamam ações preferenciais? Simplesmente porque elas têm preferência no recebimento de dividendos, né? Assim como tem preferência também na liquidação da empresa. Então, se tiver pouco caixa, a empresa foi à falência, estão vendendo todos os ativos, se pagou dívida trabalhista, se pagou os débitos tributários, se pagou os credores e sobrou algum dinheirinho para os acionistas, os preferencialistas, eles têm preferência no recebimento desses recursos. Então, é por isso que essas são ações preferenciais, tá bom? Então, é importante a gente lembrar disso. E por que você tem as ações ordinárias? Elas se chamam ordinárias porque elas são as ações comuns, ou seja, que dão a prerrogativa de empreendedores, de investidores no equity, né, no capital próprio da empresa. Então, aqui não tem preferência nenhuma no recebimento de dividendos. Por outro lado, como são aqueles que de fato comandam a empresa, que estão assumindo o risco maior, eles vão ter direito a votar no conselho, eles vão ter o direito de, com a sua voz, traçar o futuro da empresa. Tá? Então, principal característica das ações ordinárias é que elas dão direito a voto na eleição do conselho de administração. Legal? Bom, com isso, a gente já tem aqui subsídios que a gente precisa para responder essas questões. Primeiro, ações preferenciais dão direito a voto na eleição do conselho de administração. Tá certo isso? Não. Vai, fala aí, vamos junto aqui. Errado. Errado. As ações ordinárias têm preferência no recebimento de dividendos? Não. Errado. Ações ordinárias têm preferência no recebimento de valores em caso de liquidação da empresa? Também não. Tá tudo errado, né? Porque quem tem são os preferencialistas. Então, nenhuma está correta, alternativa D. Beleza? 2. Considere as afirmações abaixo. Ações preferenciais podem remunerar os acionistas em percentual superior às ordinárias.
Isso pode acontecer? Por exemplo, o preferencialista pode receber dividendos maiores que o ordinário? Pode. Pode acontecer, Pode. isso deve constar no estatuto social da empresa. Então, inclusive, pela legislação societária, é importante que o preferencialista ele tenha alguma vantagem em relação aos ordinários. Uma dessas vantagens, que não está prevista na lei das SAs, mas a empresa tem que conceder essa vantagem, uma das vantagens é ter remuneração de até 10% a mais pro preferencialista. Tá certo? Então, por isso que a gente pega algumas ações, Bradesco era assim, acho que ainda é, Itaú é assim, a ação PN ela é mais cara que a ação ON. Por que que ela é mais cara? Porque são empresas que normalmente pagam uma boa quantia de dividendos, e se você é o preferencialista, você ganha mais dividendos do que se você é o ordinário. Olha que interessante. Por isso que a ação é mais valorizada, ela é mais cara. Então, de fato, as ações preferencialistas elas podem remunerar os acionistas em percentual superior às ações ordinárias, tá certo? Então, o que acontece? Pela legislação societária, o que vai acontecer? A empresa ela tem que dar uma dessas três vantagens que eu vou falar aqui para o preferencialista. Ou ela dá maiores dividendos, como está aqui, maiores dividendos, que são esses 10% a mais, tá certo? Ou ela dá direito a tag along, tá certo? O que é tag along, pessoal? Tag along é um benefício da seguinte forma. Imagina que você é acionista minoritário da Uzi Minas, tá certo? Se você tem ações ON, ações ordinárias da Uzi Minas, só que você é minoritário, porque você não é do grupo de controle, você não manda na Uzi Minas. Aí vem um grupo lá de fora, um grupo estrangeiro, e compra a Uzi Minas. Mas comprou o grupo de controle, porque quer mandar na Uzi Minas. Pela legislação societária brasileira, esse grupo que comprou é obrigado a oferecer para você que é minoritário a compra das suas ações por pelo menos 80% do preço que ele pagou no controlador. Então, se ele pagou R$10 por ação no controlador, ele tem que fazer uma oferta para você de comprar por R$8 as suas ações ordinárias, tá certo? Isso só vale para ações ordinárias. Agora, a legislação diz o seguinte, a empresa ela precisa conceder um desses três direitos para o acionista preferencialista. Então, pode ser estender o direito ao tag along, ou pode ser dar maiores dividendos em 10%, ou ainda pode ser dividendos mínimos por período. Então, pode ser o seguinte, vai fixar um valor de dividendos, 10 centavos por ano, alguma coisa assim. E isso acaba tornando o papel menos arriscado, porque você sabe que algum dividendo você vai receber. Então, um desses três benefícios tem que ser dado ao acionista preferencialista. E qual dos três vai ser? Isso tem que estar em estatuto social. Então, o pessoal vai lá no estatuto social da empresa, né, e coloca. É facultado aos acionistas preferencialistas ou isto, ou isto, ou isto. Beleza? Tranquilo? Então, tem algumas lições importantes aqui. Uma lição é, tag along é só para o acionista ordinário, a não ser que conste no estatuto social esse benefício pro preferencialista, tá certo? E o tag along, pela legislação societária, ele é de 80%, tão somente 80%. Legal? Então, o bloco controlador recebeu um determinado valor pelas suas ações, o minoritário ordinário tem direito a receber 80%. Se tiver no estatuto social, o preferencialista também vai ter direito a esses 80%. Legal? Muito bom. Então, a gente está analisando essa segunda afirmação aqui. Ações preferenciais podem ter o benefício do tag along de acordo com previsão no Estatuto Social. Perfeito, está correto. Primeira estava correta, segunda está correta também. Legal? Dúvidas? Felipe, parece que tem um exercício que fala que o tag along, colocando um percentual de 100%, isso é porque foi colocado no contrato social, que a resposta estava correta na correção. Mas na teoria eu também li essa parte dos 80%.
Então eu errei. Precisa ver o que errei a fala o questão. exercício, né? A legislação societária fala 80%. Se a empresa é nível 2 de governança corporativa, já vira 100%. Então, precisa ver o que fala o exercício. Então, em algumas condições, esse 80% vira 100, tá bom? Ok. 3. Séries diferentes de ações preferenciais podem determinar direitos diferentes aos acionistas. É verdade. Você tem ações preferenciais tipo A, ações preferenciais tipo B, por exemplo. Né? Você pega carbocloro, Unip carbocloro, Unipar carbocloro. Você vai ter lá a Unip 4 e o Unip 6. Uma é PNA, outra é PNB. Isso quer dizer que elas têm benefícios diferentes. Então, se eu não me engano, a Unip 4 ela tem benefício de receber mais dividendos. A Unip 6 tem benefício, é um tag-along diferenciado. Então, é uma forma de você atingir diferentes tipos de investidores com interesses diferentes. Tá certo? Então, de fato, isso pode acontecer. 1, 2 e 3 podem acontecer, então todas estão corretas. Alternativa D. Beleza? Felipe, Mais uma. questão de governança com o novo mercado, há alguma previsão de prazo obrigatório para as empresas se adequarem ou cada uma mantém a governança conforme foi a época que elas entraram e preferem manter? Né? Porque, se eu não me engano, o novo mercado só tem ordinária. Né? Isso. Mais PN. Então, como funciona? Eu não sou novo mercado, sou uma empresa específica e não sou novo mercado. Se eu quiser ser novo mercado, eu vou ter que fazer essa transição. Quem fez essa transição foi a Ambev. A Ambev, ela tinha ações ordinárias e preferenciais. Chegou uma hora que ela enxugou as ações preferenciais, ficou somente com as ações ordinárias. Então, é um pré-requisito para a entrada no novo mercado que você faça essa transição. Mas esse enxugar que você fala, Felipe, ela recomprou, ela saiu, digamos, fazendo aqueles... reduzindo elas para transformar, trocando elas para ordinária, é assim que se faz? Você tem, imagina que você tinha preferenciais. O que a Ambev fez? Você tinha preferenciais, se a troca foi, não me lembro agora, mas se a troca tivesse sido 1 para 1, se você tinha 1.000 ações preferenciais, você acordou em determinada data, que já estava prevista, com 1.000 ações ordinárias, tá certo? Agora, não necessariamente vai ser 1 para 1, porque geralmente utiliza-se o preço de mercado. Então, se a ação preferencial era mais cara que a ação ordinária, se faz uma troca rebalanceando esses valores, né? Isso vai depender de quais eram os benefícios que tinha a ação preferencial e quais são os benefícios da ação ordinária. Mas a verdade é essa: você tinha a preferencial e você passa a ter a ordinária. Olha dentro da bolsa dele. Né? Oi? Oi, não entendi. Não, Felipe, eu ia te perguntar, só faz as empresas que acabam optando por esse processo de série de ações, né? Por exemplo, a gente está acostumado ali com a NPN, mas quando tem essa série 6, essa série 11, né? Que acho que tem algumas séries que sobem assim, o intuito de sair ali da preferencial tradicional, qual é, assim, é só fazer uma recapitulação desse processo. Não, mas ela é uma preferencial tradicional. Só que o que acontece, né? O que, por exemplo, a Unipar faz? A gente sabe que tem alguns investidores que eles preferem ter como benefício o tag-along, principalmente uma empresa como a Unipar, ó, se liga, uma empresa como a Unipar, ela é nacional, ela é uma empresa que domina o mercado brasileiro, então enxerga-se ela como um potencial alvo de uma empresa estrangeira. Aí, se você é preferencialista, você não se beneficia com uma possível compra da parte de uma empresa estrangeira, tá certo? Então, o que você faz? Eu quero ser preferencialista para ganhar dividendos legais, tal. Tem bastante liquidez, a preferencial também, mas eu quero o direito a tag-along. Então, o que a empresa faz? Ela cria uma série das preferenciais que tem direito a tag-along. Só que tem um outro tipo de investidor que não está atrás do tag-along, ele está atrás de dividendos cada vez maiores. Então, o que ele faz? O que a empresa faz? Cria uma série preferencial
mas que paga dividendos maiores, 10% maiores, mas não tem tag along. Aí eu satisfaço dois tipos de investidores. Aqueles que gostam de tag along, né? Inclusive, é possível que essa ação componha um índice de empresas que, não o índice da Bolsa, mas algum fundo que seja especializado em tag along, e o outro é uma forte pagadora de dividendos. Então, é uma maneira de você satisfazer dois grupos diferentes de investidores, tá? Então, basicamente, vai ser isso. Beleza? Questão 3. Considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Um dos possíveis benefícios dos acionistas preferencialistas é o direito de tag along de 100%. Não, tá errado, né? Porque aqui é 80%. Não falou nada de governança corporativa, não falou nada de nenhuma situação específica, está falando de legislação, é 80%. 2. Somente ações ordinárias podem ser usadas como lastro para a emissão de ADRs no mercado norte-americano. É verdade, um dos benefícios das ações ordinárias é porque se a empresa lança ADRs, que são American Depositary Receipts, então são recibos negociados lá nos Estados Unidos, né? American Depositary Receipts. E por que é bom a empresa fazer isso? Porque vai ter mais demanda ao papel, né? Entra uma gringaiada comprando o papel, preço de ação nada mais é do que a formação de preço de qualquer outro ativo. Quanto maior a demanda, mais sobe a ação. Então, o que acontece? Se vem um banco lá de fora, faz uma operação aqui no Brasil, compra uma série de ações aqui no Brasil, deixa guardada essas ações, e para cada ação emite um recibo lá nos Estados Unidos. Os gringos compram o recibo. Vai ter menos papel disponível no mercado brasileiro, menos ações disponíveis no mercado brasileiro, porque uma parte delas está guardada para fazer lastro àqueles recibos que estão negociados no mercado americano. O que vai acontecer com o preço da ação? Vai ser maior, porque tem menos ação no mercado. Tá certo? Então, geralmente, quando a empresa lança ADRs, o papel aqui no Brasil se valoriza. Legal? Mas tem um lance importante, somente ações ordinárias podem ser lastro para as ADRs lá fora. Beleza? Então, precisa guardar isso na sua cabeça. Tá correto isso aqui. Ô Felipe, a 1, Oi? eu entendi que, no meu caderno, pelo menos, está anotado que é um direito da ação preferencial de receber tag along de 100% ou 80%. Então, é um possível benefício, não? Porque aí não está afirmando que é, mas está falando que pode ser um benefício. Mas a legislação societária não prevê 100%. Ela prevê 80%. Então, Acho que foi esse exercício aí que eu errei. Só se for negócio só se for nível 2 o novo mercado, né? Que pode ter essa opção, exato, né? Exato. Na verdade, novo mercado não, porque não tem preferencial no novo mercado. Então tem que ser nível 2. Mas como não está falando que é nível 2, pela legislação societária, um dos possíveis benefícios é o 80%, não o 100%. Tá? 3. Ações ordinárias têm prioridade no reembolso de capital. No caso da liquidação, já vimos que está errado isso aqui, então somente a 2 é correta, tá certo? Somente a 2 é correta, a gente não vai ter alternativa, né? Então, acho que é por isso que vocês estão falando aqui, né? Então, tem que corrigir aqui, somente a 2, tá? Porque aí, senão, ficaria 1 a 2, mas isso não é, volto a dizer, se estivesse falando de algum nível de governança corporativa ou algo assim, aí beleza, mas não está falando nada. Então, dos possíveis benefícios é o tag along. O tag along, ele é 80%. Tá bom? O investidor brasileiro, Felipe, que quer investir na Bolsa Americana é somente pelas BDRs? Não, ele pode, hoje é bem tranquilo, né? Ele pode abrir uma conta lá fora, né? Numa corretora lá fora, né? Hoje até pela XP mesmo, você consegue investir lá fora. Então, você tem conta na XP, você tem acesso à XP International, que você vai lá e você manda o dinheiro lá para fora e monta a sua carteira de investimentos. É até muito prático hoje, né? Porque no mesmo aplicativo que você tem,
aqui no Brasil você consegue fazer as movimentações lá no mercado americano. Tem a Avenue também, recentemente comprada pelo Itaú, que também é bem legal, bem tranquilo de mexer, vale bastante a pena para quem quer diversificar investimentos. E tem aquelas corretoras, tem corretoras menores, né, que agora oferecem o serviço aqui, tem aplicativos que oferecem aqui serviço no Brasil, que são ligadas a corretoras lá fora, né, como a Nômade, o próprio Banco Inter tem um esquema legal também. Então, hoje tem várias opções para você diretamente mandar o dinheiro para fora, faz o câmbio diretamente no aplicativo, manda o dinheiro para fora e compra os ativos lá fora, tá certo? Então, essa é uma opção. Outra opção é você comprar diretamente as BDRs, como você falou, que são recibos. Aí você não está comprando ações, você está comprando recibos. E é o caminho inverso do que a gente falou com as ADRs. Então, o que acontece nesse caso? Teve um banco depositário, esse banco depositário foi lá fora, comprou ações da Apple, guardou as ações da Apple, elas estão em depósito, e aí, por exemplo, para cada, normalmente não é 1 para 1, tá? Mas para cada ação da Apple, emite-se 10 BDRs aqui no Brasil. Então, essa ação que foi comprada lá fora dá lastro aos BDRs que estão sendo negociados aqui no Brasil, e você vai lá e compra os BDRs, tá certo? Então, tem algumas simplificações na sua vida, né? A parte da receita, né? Declaração de imposto, meio que facilita a sua vida, mas é um lance um pouco diferente, tem algumas diferenças aí no recebimento de dividendos e tal, tá bom? Mas são as duas maneiras comuns de você fazer isso. Beleza, obrigado. Nada. Com relação à lei das SAs, considere as seguintes afirmações. Então, vamos lá, para a gente finalizar esse assunto. Os acionistas preferencialistas podem ter direito a voto quando a empresa deixa de pagar dividendos por 2 anos consecutivos. Tá certo? Então, olha só, o que vai acontecer? Se a empresa não paga dividendos por 2 anos consecutivos, esse acionista passa a ter direito a voto. É verdade isso aqui. Então, lembra que o preferencialista normalmente não tem direito a voto, mas se isso acontecer, eles passam a ter direito a voto na próxima assembleia, porque talvez tenha que se mudar, né, a direção da empresa. 2. Os acionistas com o poder de voto têm direito de receberem oferta igual a 80% do negociado em uma alienação direta ou indireta do controle da companhia. Então, os acionistas ON, com poder de voto, têm direito de receber 80% do tag-along. Beleza, isso aí. 3. As novas emissões a partir de 2001, né? Novas, é que tem muita emissão antiga no Brasil, por isso que a gente fala das novas emissões. Devem respeitar o limite máximo de 50% em ações ordinárias. Tá certo isso? Existe um limite máximo para ações ordinárias? Ou eu posso ter 100% de ações ordinárias? Não, pode ter 100. Posso, no novo mercado não é 100% de ações ordinárias? Então, esse limite de 50% é para ações preferenciais, né? Não pode ter mais do que 50% em ações preferenciais. Mas em ações ordinárias eu posso ter até 100% sem problema algum. Beleza? Muito bom. E, finalmente, olha só, dentre as vantagens das ações preferenciais sobre as ordinárias, está a prioridade no reembolso do capital. Dentre as vantagens das ações preferenciais sobre ordinárias, beleza, está a prioridade no reembolso de capital. Tá certo essa daí? Certíssima, né? 1, 2 e 4 é o correto, 1, 2 e 4, alternativa A. Beleza, gente? Muito bom. Vamos falar agora do assunto de mercado primário e mercado secundário. Eu queria a atenção de vocês, porque o pessoal acha que sabe e muitas vezes não sabe desse assunto, tá certo? O pessoal confunde o que é IPO e follow-on, confunde isso aqui com o mercado primário e secundário. Vocês acham que a IPO é sinônimo de mercado primário? Sim. São de novas ações, né? Pois é, não é, tá? Não é. Vocês vão hoje sair daqui convictos que não é, tá bom? E follow-on, vocês acham que é sinônimo de mercado secundário?
Muita gente acha também. Também não é, tá certo? Então, já põe uma coisa nessa cabecinha cabeluda que vocês têm. Olha lá. IPO pode ser mercado primário, tá certo? Posso ter um IPO primário e eu posso ter secundário também. Secundário também, tá? Follow-on, eu posso ter primário, eu posso ter secundário. Normalmente, pessoal, o que que acontece? Se eu nunca vou ter um IPO, é muito raro, não me lembro de ter visto um IPO só com o mercado secundário. Eu tenho IPO com mercado primário e mercado secundário, tá? Então, a definição de mercado primário e secundário é o seguinte: no primário, o caixa, anota isso aí em algum lugar, por favor. O caixa vai para a empresa. O caixa vai para a empresa. O caixa arrecadado nessa oferta pública, ele vai para a empresa. E no secundário? No secundário, o caixa vai para o antigo acionista. Antigo acionista. Então, sempre que a gente tem uma oferta pública secundária, é o dono ou um cara que tem participação relevante, um acionista que está vendendo a sua participação para o mercado. Então, uma situação muito comum, quando a Gol abriu capital, isso faz anos, isso faz tempo, mas olha só, tinha um private equity, que era um fundo de investimento em participações, que estava lá injetando dinheiro na Gol. A Gol era uma empresa bem pequena, tá certo? Era uma empresa aí de ônibus, né, na verdade, não lembro o nome agora, mas é uma empresa dessas de ônibus que fazia transporte de passageiros e ônibus, né? Entra um fundo de private equity, tá certo? Esse fundo de private equity ajeita a empresa, injeta dinheiro, a Gol acaba tendo uma oportunidade no mercado de aviação e aí ela se torna uma empresa de aviação. Pouco tempo depois, o que ela faz? Ela abre o capital. Então, esse fundo de private equity já ganhou dinheiro com isso, não interessava manter a sua participação na Gol, ele sai, então, da participação da Gol via mercado secundário. É feito o IPO, nesse IPO se aumenta o capital da empresa, então tem uma captação no mercado primário que engorda o caixa da empresa para fazer frente aos seus projetos de crescimento, e, ao mesmo tempo, você tem o fundo de private equity que dá linha, ele sai, ele vaza da empresa, vendendo a sua participação via IPO no mercado secundário. Estão percebendo? No mercado primário, engordou o caixa da empresa para ela fazer frente aos seus desafios de negócio. No mercado secundário, o fundo de private equity saiu e entra no lugar dele acionistas da bolsa para financiar a empresa. Fechado? Então, percebeu que nesse IPO teve mercado primário e secundário? Se a empresa faz um IPO só com o mercado secundário, o IPO mica, né? Porque você pensa o seguinte, mano, a empresa está abrindo capital porque os caras querem vazar. Se os caras querem vazar, eles têm informação privilegiada na empresa, o cara quer vazar e eu, trouxa, vou comprar? Não. Então, quando a empresa ela tem perspectivas de crescimento, ela faz o IPO, ela capta recursos para crescer e, às vezes, um ou outro investidor que está lá dentro aproveita para ter saída. Geralmente um fundo de private equity. Quando é um fundo de private equity que está saindo, beleza, né? Agora, quando é o fundador da empresa que está vendendo 80% da sua participação, 90% da sua participação, o pessoal já fica com o pé atrás, né? Porque esse cara já não acredita tanto no negócio. Tudo bem? Beleza? Ô, Felipe, Oi. Mas necessariamente aí nesse caso, vamos pegar isso como exemplo, esse fundo, ele tinha essas ações que estavam listadas na bolsa como pertencente a ele ou não? Não Já estavam vai de cara. listadas. Entendi. A empresa não era listada, né? A empresa era uma sociedade anônima, ele tinha participação, mas não era listada ainda. Agora, era um deles. Então, em contrato, 20% da companhia era do fundo. Aí o fundo ele aproveita para sair da sua posição
e buscar empresas menores, que é o negócio dele, pegar empresas menores, fazer crescer, depois que ela cresceu, vende no mercado de bolsa, enfim, e coloca o lucro no bolso. Beleza? Muito bom. Aí você tem aqui o follow-on. O que é follow-on? A IPO acontece uma vez na vida da empresa. Por quê? Porque a IPO quer dizer Initial Public Offering. Então, é oferta pública inicial. Vou colocar offer, às vezes se usa offering para o ato, às vezes é offer para o meio, para o veículo, tá? Então, olha só. Isso aqui é Initial Public Offer. Então, é a primeira vez que a empresa faz a oferta. Fez a oferta, beleza, a empresa está rodando, tal, não sei o quê. Opa, a empresa está crescendo para caramba, necessidade de se financiar, está indo bem, precisa de novos recursos. Ela faz um follow-on. O que é um follow-on? Ela volta lá no mercado de ações e fala, pessoal, a gente está emitindo novas ações, porque o negócio está indo bem para caramba, a gente tem ótimos projetos e a gente precisa de mais dinheiro. Então, eu vou emitir novas ações e eu vou captar mais recurso. Se falar isso, quer dizer que o dinheiro vai para o caixa da empresa. Então, é um follow-on primário. Tá certo? Agora, suponha você que o fundo de private equity, que estava lá na empresa antes de ela abrir capital, ele tenha vendido uma parte da sua participação aqui no IPO e manteve a outra parte à medida que a empresa continuava os seus negócios. Aí chega uma hora que agora o fundo diz o seguinte, agora essa empresa está grande demais, já não faz sentido a gente... Calma aí, pessoal. Calma aí que eu tô podre. Já não faz sentido a gente, que é um fundo de private equity, ficar nessa empresa. Então, nós vamos sair agora. Então, nós vamos aproveitar esse follow-on e vender a nossa parte. Então, você tem um follow-on com parte no primário e parte no secundário. Beleza? E aí, essa parte do secundário, perceba que é só o fundo vendendo a sua participação, ele pega esse dinheiro e vai cuidar da vida dele, não vai para o caixa da empresa. Entenderam a diferença em primário e secundário? Primário vai para o caixa da empresa, secundário vai para o antigo acionista. Ponto. Tanto no IPO quanto no follow-on, você pode ter os dois tipos de emissão primária e emissão secundária. Beleza? O professor, e é só para ações isso? Não, isso daí é para ações, para debêntures, portanto, renda fixa, tá? No mercado americano você tem muita oferta de debêntures, o que a gente chama de corporate bonds. Então, isso serve para os dois. Bom, vamos resolver aqui? Olha só. O mercado primário de ações é aquele em que as ações já emitidas anteriormente por uma empresa são negociadas entre investidores. Tá certo ou tá errado isso aqui? Tá errado, né? Porque se é entre investidores, quem vendeu leva o caixa. Então não vai para o caixa da empresa. A empresa não ganha nada em termos de aumento de caixa. Apenas títulos de renda fixa são negociados? Não. Errado, porque são ações e renda fixa. Apenas ações são negociadas? Tá errado. Não. Ativo ou títulos novos são emitidos por uma empresa e oferecidos por ela aos investidores por meio de instituições financeiras intermediadoras. Essa aqui está correta, tá certo? Estaria mais completa se falasse que isso impacta o caixa positivamente, tá certo? Não fala nada, em princípio está correta, né? Como a gente sabe que a Fundação Carlos Chagas nem sempre ela é muito efetiva, ela é muito precisa na sua definição, melhor a gente entender que está correta, né? E se aparecer assim, você marca como correta. Depois, se alguém quiser questionar, é problema de quem está questionando e da Carlos Chagas. Beleza? 6. Muito bem. Então, olha só. Oferta pública pode ser primária ou secundária. E como é que essa oferta acontece? A empresa contrata um banco chamado Banco Coordenador, e é esse banco que vai ser responsável por chamar bancos consorciados, por fazer o valuation da empresa, por coordenar toda a bagaça, toda a situação, tá certo? Esse é o coordenador
da oferta. E você tem alguns tipos diferentes de contrato que esse banco faz com as empresas que estão abrindo capital. Primeiro contrato que você tem é o chamado melhores esforços, tá certo? Melhores esforços, também conhecido como best efforts, né? A gente gosta de falar um treco no inglês, no mercado financeiro, né? Melhores esforços ou best efforts, que é o seguinte, a instituição diz, a gente vai se esforçar pra caramba, respeitando o adversário e tal, a gente vai dar o melhor de si para tentar fazer toda a colocação sair do jeito que você quer. Legal? Então, esse aí é o melhores esforços. Melhores esforços, então, de quem que é o risco da colocação, pelo que eu falei para vocês, ou da não colocação, né? Porque pensa, a empresa contrata um banco, faz toda uma preparação, chama o pessoal da auditoria, recolhe dados, se adequa a todas as exigências da CVM. Aí pensa que faz o lançamento das ações e metade do lançamento mica, não consegue captar os recursos. De quem que é o risco numa contratação melhores esforços? Da empresa. Empresa, né? Perfeito, perfeito, é isso aí. Aí você tem um outro tipo de operação, que é operação garantia firme, tá certo? Então, garantia firme. Na garantia firme, o banco fala o seguinte, empresa, é o seguinte, nós vamos tentar vender, né? E vamos chegar num acordo de preço, vamos tentar vender, beleza, aí a gente vende. O que a gente não conseguir colocar, não tem problema, fica comigo, eu compro, e aí depois eu faço a distribuição no mercado. Então, o que o banco está dizendo? Eu garanto, né? A garantia agora sou eu, fica tranquilo, porque se você não conseguir fazer a colocação, eu compro essas ações e continuo distribuindo. De quem que é o risco? Do Da banco, instituição. do IF. Distribuidor. A instituição financeira, do banco, né? E aí, para a empresa, você concorda que é muito melhor, porque ela tem uma garantia de que ela vai levantar o caixa que ela precisa? Aí você me pergunta, Felipe, mas então, a empresa vai sempre querer o garantia firme. Não vai, sabe por quê? Porque a contratação da garantia firme ela é muito mais cara do que melhores esforços. Então, não existe almoço grátis, né? A gente precisa lembrar disso. O banco, ele se propõe a fornecer a garantia firme em troca de uma remuneração, né? E aí vai depender dos acordos, dos termos que vai compor o contrato de prestação de serviço, tá bom? E você tem um meio termo, que é o stand-by, certo? Stand-by. Então, no stand-by, né? Não me lembro se a gente tem... chama residual isso aqui. É residual. Residual no português. Ou stand-by underwrite. Oi? É o stand-by underwrite que eles falam? Isso, exatamente. Que se chama residual no português, né? A gente se acostuma tanto, você vê, né? Isso é uma praga na nossa vida. A gente se acostuma tanto com a terminologia em inglês, a gente esquece em português, né? E vem os printar da vida, né? Vamos reschedule essa reunião, aquela história toda, né? Mas, enfim. Basicamente, então, o que vai acontecer no residual? No residual, você tem um contrato entre a empresa e emissora e o banco, né? E nesse contrato, você chega num meio termo. Ou seja, você tem a empresa, você tem o banco tentando vender aqueles papéis durante um determinado tempo, e se não conseguir vender em determinado tempo, depois desse tempo, fica com os papéis a determinado preço, né? Qual que é o lance aí, né? A empresa ela não consegue ter certeza que ela vai ter o caixa no tempo certo, mas ela tem um compromisso de compra do residual, que geralmente é depois de 1 ano ou depois de 2 anos, a determinado preço, e muitas vezes esse preço é razoavelmente abaixo do que tinha sido colocado no preço de mercado, tá certo?
Então, acaba sendo um meio termo, né? Você tem várias maneiras, né, de fazer o residual. Às vezes, esse residual vai ser uma compra no final do período, às vezes vai ser um adiantamento de caixa, e depois de 2 anos você tem a devolução dessas ações para a empresa, aí vai depender do tipo de contrato que é feito, tá bom? Vamos ver essa questão, então. Quando há uma operação underwriting do tipo firme, olha lá, a empresa emissora se compromete a subscrever integralmente a emissão dos títulos. É isso daí? A empresa emissora? A instituição subscreve a emissão dos Não. títulos. Não, não, não. Empresa emissora, não. A instituição Então, está financeira. errado, né? A instituição financeira coordenadora da oferta se compromete a comprar integralmente da empresa os títulos emitidos e posteriormente distribuir ao mercado. Opa! É isso aqui, Correto. né? Exatamente isso, alternativa B. A instituição financeira coordenadora da oferta se compromete a esforços máximos de distribuição. Isso aqui é a best force, melhores esforços, Vários né? esforços. A instituição financeira coordenadora da oferta não se compromete com nenhum percentual de colocação, tá errado aqui, certo? Então, realmente, alternativa B, beleza? 7. Certa companhia de capital aberto deliberou um aumento de capital emitindo novas ações. Analise as afirmações abaixo em relação a esse evento. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho a respeito de subscrição de ações, tá certo? Se você tem determinadas ações de uma empresa e ela emite novas ações, você tem direito de preferência ao comprar essas ações para evitar o que a gente chama de diluição do minoritário, né? Vou colocar diluição do acionista, certo? Porque pensa comigo, se você tem uma participação e essa empresa está emitindo novas ações, ora, se essas novas ações são vendidas a novos acionistas, você que tinha, 1%, vamos imaginar que você era um grande, um Barsi, aí que tinha uma participação forte, por exemplo, na Unipar, e aí a Unipar emite novas ações e não oferece a possibilidade do Barsi comprar essas novas ações, ou uma parcela dessas novas ações, o que vai acontecer? Esse 1% que ele tinha vai ser diluído, ele vai passar a ter meio, 0,6%, 0,7%. Então, se você tem, por exemplo, 1.000 ações e a empresa está aumentando em 20% o seu número de ações, isso quer dizer que você vai ter preferência para comprar 200 novas ações a determinado preço, tá certo? Porque se está aumentando em 20% o número de ações, a sua posição em ações também deverá aumentar 20%. Então, você poderá exercer o seu direito de subscrição. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas às vezes você tem lá um papel na sua carteira, né? Sei lá, você tem lá Vale 3, né? Papel da Vale. Aí aparece na sua carteira um dia Vale 1, do nada. Além dos que você tinha lá de Vale 3, aparece Vale 1. Aí você, mas que poçonhoca que é isso aqui de Vale 1? Aí quando você vai ver, é um direito de subscrição. Você tem o direito de comprar novas ações da Vale a R$70. E esse direito é válido por 40 dias. E olha que interessante, você pode vender o seu direito de subscrição na bolsa. Seu direito de adquirir Vale por R$60, você vai lá e vende na bolsa esse direito. E aí quem comprou de você passa a ter o direito de comprar a R$60. Esse direito tem valor? Tem. Imagina que a Vale está cotada a 65. Você comprar por 60, quando você comprar, você vai pagar 60 e logo o papel vai estar na sua carteira valendo 65. Ou mesmo que esteja 58, 57, como esse direito dura 40 dias, no futuro o papel pode buscar 70 nesses 40 dias, não é? Então, você tem o direito de subscrever a um preço pré-determinado, tá certo? Então, isso é o direito de subscrição. Beleza? Mas vamos lá. Os acionistas atuais têm preferência em subscrever as novas ações. Esse direito é transformado em um ativo que passa a compor a sua carteira. Exatamente o que eu falei. Esse novo ativo aqui no meu exemplo era Vale 1, passa a compor a sua carteira. Legal? 2. A quantidade de direitos de subscrição dos acionistas atuais é proporcional à quantidade de ações atualmente possuídas. Tá correto isso? Perfeito, tá corretíssimo, tá certo? Foi o que você pensou, tenho certeza que você falou.
Careca acabou de falar, é isso aí. 3. Os direitos de subscrição dos acionistas atuais visam, né, preservar a sua participação no capital da empresa. Caso esses acionistas não exerçam seu direito de subscrição e a empresa realmente faça aumento de capital, eles terão a sua participação diluída. Tá correto isso aqui? Sim. Tá correto. Uma das possibilidades que os acionistas possuem é negociar esses direitos de subscrição em bolsa. Tá correto também, né? Já falamos sobre, tá tudo certo aqui, 1, 2, 3 e 4, tudo certo. Beleza? Próxima. Uma empresa SA possui ações negociadas na bolsa. Ela pretende fazer oferta pública de novas ações correspondentes ao aumento de capital social deliberado em assembleia. Qual alternativa melhor define essa oferta? Então, primeira coisa, ela é primária ou ela é secundária? É primária, né? Ela é primária e o que define para a gente que é primária é isso aqui, ó. Aumento de capital social. Se aumento de capital social, essa grana vai para dentro da empresa, tá certo? Então ela é primária, secundária já não serve para nós, ok? E o que define isso? Que o caixa vai para a empresa. Alternativa C, tá certo? Não me erra mais isso, tá bom? Galera, a Fundação Carlos Chagas e a Planejar gostam muito de questões sobre aluguel de ações. Nem sei por quê, né? Porque não é um treco tão assim comum no mercado brasileiro, embora exista bastante. Nos últimos anos cresceu. Mas, enfim, o que é o aluguel de ações, né? Não sei se vocês se lembram do que é o aluguel de ações. Calma aí. Abre um... Tem bambu aqui? Tem bambu. Olha só, o que é um aluguel de ações? Imagina o seguinte, imagina que você acha que tem uma ação lá XYZ, ela está negociada no mercado a R$50. E você acredita que esse papel vai cair. Então você quer ganhar dinheiro com a queda do papel. Se você quer ganhar dinheiro com a queda do papel, você não quer comprá-lo, você quer vendê-lo, mas você não o tem. Então o que você faz? Você aluga esse papel, tá certo? Então, aluga a ação. Você aluga a ação pagando, sei lá, 3% ao ano, né? 5% ao ano, 10% ao ano. Você paga um determinado valor pelo aluguel daquela ação. Legal? Muito bem. E aí você vai no mercado e vende a 50. Então, se você alugou o papel, ele está na sua mão, você pode vendê-lo. Você vai lá e vende a 50. Legal? Algum tempo depois, você recompra esse papel, recompra a R$40. Tá certo? Você vendeu a 50, entrou R$50 no seu caixa. Aí você paga o aluguel, R$1, mais ou menos, você passa a ter 49 no seu caixa. Você usa 40 para recomprar, te sobra quanto no caixa? R$9. Tá certo? Se você fizer isso com 1.000 papéis, você ganhou R$9.000. Com 10.000 papéis, você ganhou 90 mil, e assim vai. Percebeu? Então, o que é o tomador do aluguel? Ele faz isso para apostar contra um papel. Legal? Agora tem um lance importante nisso tudo. Imagina que você acabou de alugar o papel, agora ele está na sua mão aqui. Legal? E aí esse papel ele paga dividendos. Esses dividendos, eles são de quem? Eles pertencem a quem? Quem tem direito a esses dividendos? O doador do papel, que é esse cara aqui, né? Então, você tinha um cara que detinha esse papel e você alugou dele, né? Você é o tomador do papel ou o doador? Quem tem direito aos dividendos? O doador do papel, sempre, tá certo? Então, os dividendos são do doador do papel.
Então, o que acontece nessa história toda, né? Você vai ter que pagar esses dividendos para o doador do papel. Então, na prática, o que acontece? Pensa aqui comigo. E aí eu vou aproveitar para explicar um outro conceito. Você acabou de alugar o papel aqui por uma taxa e está R$50 o papel no mercado. No dia seguinte, houve um pagamento de dividendos de R$5. Tá certo? O que acontece com o preço desse papel? O preço do papel vai para R$45, independente de qualquer coisa. Porque quando uma empresa paga dividendos, aquele valor dos dividendos que foram pagos, ele é descontado do preço do papel. Felipe, por que é descontado do preço do papel? Porque esses dividendos faziam parte da ação, eles estavam dentro da ação, estavam no caixa da companhia. No dia que a companhia se descapitaliza, ela passa a valer menos, né? Porque tem menos caixa, dinheiro que fazia parte da companhia, agora não faz mais. Então, sempre que uma empresa paga dividendos, você vai ouvir um termo que é o valor ex-dividendos da ação. Isso quer dizer que a ação passa a valer menos, porque imagina uma ação que paga muitos dividendos, ela estava com R$10, ela pagou R$1 de dividendos. Se não acontecer nada no mercado, ela já amanhece valendo R$9, tá certo? E você, investidor, você tem o mesmo patrimônio que você tinha antes, você tem R$9 da ação e mais R$1 que agora está na sua conta, percebeu? Então, pagar dividendos não gera valor, só muda de bolso. Antes, tinha R$10 que estavam todos embutidos na ação. Agora, você tem R$9 no valor da ação e você tem R$1 no valor que está no seu caixa, tá certo? Para não confundir, vou colocar na sua conta. Está lá na sua conta. Então, sempre que uma ação paga dividendos, ela passa a valer menos. Tá certo? Muito bem. Então, imagina, você alugou por 50 aqui, ela pagou dividendos, agora ela está valendo 45. Tá certo? Essa ação. Então, se você for lá no mercado e vender por 45 nesse momento, você não vai estar tendo lucro nenhum. Por quê? Porque você comprou por 50, está vendendo por 45, que é um ganho de 5, mas você tem que repassar esses R$5 dos dividendos para esse cara aqui. Isso é tudo feito automaticamente, eletronicamente. Tá? A empresa pagou dividendos, já vai para esse cara. Então, é ilusão achar que você ganhou dinheiro aqui, afinal de contas, o doador é que tem direito aos dividendos. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Oi. Felipe, como todo aluguel, tem que devolver o bem ao proprietário. Então, aí ele faz o aluguel por um determinado contrato, né? De uns, sei lá, 6 meses, alguma coisa assim. E a ideia dele é ele recomprar mais barato, que é para ele devolver a ação ao proprietário tendo lucro. E se essa ação passar a ter o caminho inverso? Ela, em vez de estar valendo lá, ele recomprar 40, ele tem que chegou perto de devolver, ele tem que recomprar 60. Vamos supor assim, é evidente que ele vai ter o prejuízo, mas existe alguma bonificação, alguma situação desse tipo que possa fazer ele reduzir esse prejuízo, alguma coisa assim? Não tem jeito, ele vai ter que pagar por 60, né? Como ele tinha recebido 50, se a taxa de juros estiver bem alta, ele deixou investido esses 50, né? Tendo deixado investido esses 50, talvez ele reduza um pouquinho dessa perda, né? Porque ganhou juros com 50 que estava na mão dele de quando ele vendeu o papel, né? Mas tirando isso, não tem o que fazer, ele realmente perdeu dinheiro, né? Não tem almoço grátis, é uma operação que tem risco. Você acredita que vai cair, não necessariamente acontece o que você acredita. Beleza? E a tributação nesse regime aí passa a ser a mesma, tudo direitinho? É a mesma, é a mesma. Tributação de renda variável. Agora tem um lance importante, né? Você paga pelo aluguel, não paga? 2% ao ano, 3% ao ano. Então, você pode lançar isso como custo da sua operação e você só é tributado pelo seu ganho líquido,
tá certo? Mas é uma operação de renda variável. Vamos lá, então? A gente precisa achar incorreto. Olha só. Os proventos recebidos durante o período do aluguel do papel serão de propriedade do tomador do aluguel. Errado. Errado isso aqui, né? Errado, é do doador do aluguel. Usualmente o tomador, aquele que não possuía o papel, aluga a ação visando vendê-la, uma vez que possui expectativa de que o papel vai se desvalorizar. Em uma data futura, o tomador recompra o papel a preço inferior e o devolve ao doador, tá certo? É o que ele deseja, né? Então, em tese está certo. O tomador de aluguel remunera o doador a uma taxa de juros fixa, perfeita, cuja magnitude é função da relação entre oferta e demanda por aluguel daquela ação especificamente. Se tem muita gente querendo alugar um papel porque está apostando contra, né? O pessoal vendendo Magazine Luiza adoidado ultimamente, você vai ver as taxas de aluguel estão lá em cima. Por quê? Porque tem muita gente atrás do papel para vender a descoberto. Isso se chama vender a descoberto. Eu não tenho o papel, mas estou vendido nele porque eu o aluguei, tá certo? Então, se muita gente estiver apostando contra, a taxa do papel vai lá em cima, a taxa do aluguel. Tanto que isso é uma das métricas que a gente olha no mercado. A gente olha como é que está a taxa de aluguel dos papéis. Se tiver muito alta essa taxa do aluguel, isso quer dizer que tem uma pressão vendedora muito forte por aquele papel. Então, muita gente querendo vender. Então, vai ser difícil de aquele papel performar bem no curto prazo. O que acontece? Se a empresa dá uma revirada, vem um resultado muito bom, aí você tem tunga para todo lado, porque tem muita gente que estava vendida a descoberto. Aí o papel vai puxar fortemente e esses caras vão amargar uma perda muito grande, tá bom? B, o doador do papel não pode vender a ação enquanto a operação de aluguel não for encerrada. É verdade isso aqui, tá certo? Eu não sei se vocês já investiram em alguma corretora e você tem que aderir lá. Pô, se você é um investidor de longo prazo, aluga os seus papéis para você ter uma remuneração a mais na sua carteira. Então você vai lá e dá um ok. E aí, às vezes, você vai olhar o seu extrato, você vê que a sua posição está zerada, porque os seus papéis estão alugados a terceiros, e você ganha uma taxinha com isso. Tá certo? Isso acontece. Então tá correto. Beleza? Vamos lá, agora vamos um pouquinho mais números aqui, né? Mais quantitativa. Então, essa questão é o seguinte, questão diz, a partir dos dados apresentados, assinale a alternativa correta. E a gente tem aqui uma série de coisas, né, de enterprise value, de dívida líquida e tal, e não sei o quê. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, gente, o que é valor de mercado de uma empresa? Pode falar aí, sinta-se livre. Se errar, estamos junto aqui, não tem problema. O que vocês acham que é o valor de mercado? O Jornal Nacional gosta dessas notícias sensacionalistas, né? A Petrobras perdeu 10 bilhões de valor de mercado nas últimas 2 semanas. É o valor da ação com a dívida líquida? O valor de mercado, ele é o preço da ação vezes a quantidade de ações. Uhum. Isso é o valor de mercado, tá? Então, simples assim. Aí, se a ação caiu 10%, o valor de mercado caiu. Não tem muito o que fazer. Não é que a empresa teve prejuízo, nada assim. É a percepção de preço do mercado em relação àquela empresa. Então, isso é valor de mercado, tá certo? E aí você tem um negócio que se chama Enterprise Value, que é valor de mercado mais a dívida líquida, tá certo? Então, olha só, pega uma empresa aqui, lembra, o valor de mercado é o valor dos acionistas, tá certo? Uma açãozinha vezes o preço da ação, você vai ter o valor de mercado, beleza? Se você somar a dívida líquida, mas tem dívida sólida, o que é essa dívida líquida que você está falando? A dívida líquida, ela é a dívida menos o que tem no caixa da empresa. Porque você pensa assim, a empresa tem 10 milhões de dívida, mas ela tem 3 milhões no caixa, então ela poderia quitar esses 3 milhões e ficava 7 milhões de dívida, tá certo? Então, dívida líquida é a dívida bruta, né? A dívida total menos o caixa, tá certo? Então, o que é esse enterprise value? É o valor das ações, do dinheiro do acionista, mais o valor da dívida líquida, tá certo? Então, é isso que você precisa lembrar. Isso não tem jeito, você precisa lembrar.
Enterprise Value, ou o valor empresarial, é o valor de mercado mais a dívida líquida. Beleza? Muito bom. E aí, o cara quer saber se você sabe fazer essas contas aí. Então, primeira coisa, dívida líquida é 246.600. Então, vamos procurar aqui a dívida. Olha só. Onde é que está escrito aqui para nós? O valor da ação é 6,29. Tem a bruta. Vamos lá. O valor da ação é 6,29. Tá certo? 6,29. Ok? E a quantidade de ações é esse todo aqui, ó. 6.748.930. Tá certo? Tudo bem, deixa aí por enquanto. Eu te interrompi, acho que era a Graciela que estava falando. Não. Então, vamos lá. Olha só. A dívida líquida vai ser a dívida bruta menos o valor do caixa. Tá certo? Então, vamos fazer essa conta aqui. 2.352.030. 2.352.030. Menos 205.430. É esse valor mesmo. Boa. 205.430. 246.600, né? 246.600. Então, essa beleza, tá certinho. 2. O Enterprise Value é esse valor aí. Então, precisamos calcular o valor de mercado primeiro, tá certo? Por quê? Porque o Enterprise Value é o valor de mercado mais a dívida líquida. Então, vamos fazer isso aqui agora. 6,29, tá certo? Que é o preço da ação, vezes a quantidade de ações. 6,29, enter. Qual que é a quantidade de ações que a gente tem aqui? 6.748.930. 6.748.930 vezes 42.450.769. 42.450.769. Tinha casa decimal? Tinha 70. 70. Mais a minha dívida líquida, que eu já calculei, que é 246.600. Então, vou somar aqui 246.600. Olha lá, 42.697.369. 42.697.369. Ah, legal. O cara fala de 42.967 e 400 como um arredondamento, né? Então, a gente considera ok. É isso aí. O EBITDA será 246.700. Você ainda lembra como calcula o EBITDA? Lembra que a gente viu no módulo 1 isso daí. Você precisa saber calcular o EBITDA, né? O lucro operacional antes da amortização e depreciação. Isso. Aqui já tem o EBIT, não tem? Uhum. É só colocar o D e o A para ficar EBITDA, tá certo? Então, o EBITDA, ele é antes da amortização e da depreciação. Então, eu preciso voltar a depreciação e a amortização, tá certo? Então, o meu EBITDA será este valor de lucro operacional, 143.200, mais 103.500, mais 104.300. Então, vamos lá, 143.200 mais 103.500 mais 104.300. 351.000, tá certo? Então tá errado isso aqui, né? Então o EBITDA é 351.000. Tá errado. Então a 3 não passa. E finalmente a pergunta é:
O Enterprise Value EBITDA será de 122 anos aproximadamente. Por quê? Porque Enterprise Value EBITDA é uma métrica de tempo, né? Você pega o valor da empresa, compara com o EBITDA e vê quanto tempo volta aquele investimento, considerando que o EBITDA seria uma aproximação do seu fluxo de caixa, tá certo? E aí, vamos fazer o cálculo? O que a gente tem que fazer, então? Pega o Enterprise Value, que era esse valorzão aqui, né? E divide ele pelo seu EBITDA, que é de 351 mil. Ok? Então, 42.697.400 praticamente, né? 42.697.400, né? Enter. Divide por 351 mil. Olha lá, 121,64, que é aproximadamente 122. Tá certo? Então, 121,64, que é aproximadamente 122. Tá certo? Então, tá correto isso aqui. Então, corretas 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Alternativa C de cachorrão aqui, né? Beleza? Então, tem uma série de nuances esse exercício, né? A gente precisa entender o que é valor de mercado, a gente precisa entender o que é valor empresarial ou enterprise value e precisa saber calcular o EBITDA. Soube fazer isso, você mata o exercício. Beleza? Vamos lá. Essa aqui é babinha, hein? Mas cai às vezes, então tem que saber. Dado um cenário de histórico de preços para tomada de decisão, o investidor busca uma análise que permita traçar uma projeção futura. Qual seria a melhor análise a ser apontada? Estamos falando de histórico de preços. Histórico de preços, a gente parte do pressuposto que é o preço do ativo, né? O preço das ações. Quando a gente olha histórico de preços, a gente está falando de análise gráfica ou análise fundamentalista? Gráfica. Análise gráfica, porque a análise fundamentalista, ela olha para os fundamentos da empresa, do setor e da economia como um todo, né? Então, fundamentalista não pode ser, né? Então, nem a B nem a D vão caber aqui, tá certo? Aí, olha só, ou é a A ou é a C. Só que a A fala de dados econômicos, que não tem a ver com análise gráfica. A análise gráfica não olha para dados econômicos. Então, tá errado. Então, tem que ser a C. Análise gráfica, tá certo? Uma vez que o comportamento de preço das ações diante dos dados estatísticos históricos, tá certo? É isso aqui que a gente olha. Dados estatísticos históricos, né? Beleza? Aqui, para mim, é pura bruxaria, mas, enfim... Alternativa C de cachorrão. Falando em cachorrão, ó, tem alguém se manifestando aí, querendo participar da aula. Não sei quem é, mas enfim. 12. Pô, essa aqui é legal, hein? Vamos fazer essa aqui? Olha só. Essa aqui mistura renda fixa com renda variável. E, se eu não me engano, caiu uma igualzinha na última prova. A debênture da empresa X está sendo vendida no mercado por R$900 e tem um valor de face de 1.000. Então, pô, mas não é renda variável essa poçonhoca aí? O que você está falando de debênture? Debênture é renda fixa. Calma, você vai entender. O vencimento é em 5 anos e paga um cupom de 5%. A alíquota de IR é 25% e a empresa tem essa estrutura de capital. E aí eu quero saber qual que é o custo médio ponderado de capital da empresa. Tá certo? Então, olha só, falou em custo médio de ponderado de capital, lembra que a empresa... Aqui estão os ativos dela e aqui estão as fontes de financiamento da empresa, tá? Sendo que aqui é dívida e aqui é capital próprio, que é o capital dos donos, certo? Sempre assim. O capital próprio está dito aqui que é 9% a exigência de retorno dos donos. Então, o custo de capital próprio é 9%. Beleza? Pessoal, desenhem. Quando você está fazendo um exercício, desenha o seu enunciado para você entender o que está acontecendo, senão você não vai entender. Então, mesmo que você desenhe mal e porcamente como esse que vos fala,
Mas desenha para você entender o que está acontecendo, tá? Então tá lá, 9%. E a dívida? Preciso saber qual que é o custo da dívida, porque eu quero o custo médio ponderado de capital. Bom, a dívida vai ter um custo que está embutido nesses dados aqui da debenture, porque debenture é um título de dívida, tá certo? Desenha o fluxo. O cara chato fica falando para desenhar, tem que desenhar. Desenha o fluxo. Então, olha lá, você está negociando o papel a 900, é ou não é? Beleza? 900. Ela paga cupons de 50. Eu quero saber de quem que é o cachorrinho. Fala aí. Ai, meu Deus, tá meu. Depois você vai ter que mostrar ele aí para nós. Agora fiquei curioso. 1, 2, 3, 4. Ó, o vencimento é 1, 2, 3, 4, 5 anos, tá certo? 5 anos. De quanto que é o cupom, galera? 5%, tá certo? Então, 5% sempre sobre o valor de face. O valor de face é 1.000, 5% de 1.000 vai ser 50, é ou não é? E no vencimento, sempre se paga o cupom mais o principal. Então, é 1.050, tá certo? Esse é o fluxo. Bom, para eu saber o custo da dívida na empresa, é só saber por quanto está saindo esse papel, qual é a taxa do papel. E aí eu vou calcular um negócio chamado Yield to Maturity. Lembra que eu brinquei com vocês na aula passada? Yield to Maturity é um nome bonitinho para quê? Para TIR. Para TIR, meu amigo. É TIR aqui. Então é só você calcular a TIR, você vai saber qual é o custo de dívida dessa empresa, que é a taxa que ela tem que pagar para quem empresta dinheiro para ela, tá certo? Então vamos lá. Já joga sua HP aí, dá uma zerada na bichinha, 900, inverte o sinal, GCF0, tá certo? 50, GCFJ, quantas vezes se repete o 50? 4 vezes, tá certo? 4 GNJ. Você está falando que ele existe em 4 fluxos, tá? Então eu estou dizendo para HP, ó, esse 50 ele se repete 4 vezes. Porque na quinta vai ser 1.050, né? Que tem o cupom e o principal. Então, você põe lá, 1.050 GCFJ. Beleza? Muito bom. E aí você chama a TIR. 7,47%, tá certo? 7,47% é a minha TIR. 7,47%. Beleza? Muito bem. Se a TIR tem um custo de 7,47%, se a dívida tem um custo de 7,47%, você não vai me sair que nem um louco aqui já calculando o custo médio ponderado de capital sem considerar a alíquota tributária. A não ser que você use a fórmula lá da prova, tudo bem. Eu não gosto de usar a fórmula. Eu gosto de fazer o seguinte: essa dívida, o custo bruto dela é 7,47, mas lembra que a dívida tem um benefício tributário, tá certo? Então, o custo líquido dessa dívida, né, o custo líquido dela vai ser sempre o custo bruto, 7,47%, vezes 1 menos a alíquota tributária. Quanto que é a alíquota tributária? 25%. Então, eu consigo calcular aqui. Então, isso vai ser esse 7,47 que está aqui, 0,75 vezes. Então, vai dar 5,60%. 5,60%. Beleza? Então, isso de fato é quanto custa para a empresa, porque ela economiza no imposto, né? Então, 5,60% é o custo do capital de terceiros. 9% é o custo do capital próprio. Tem 30% de capital de terceiros, tem 70% de capital próprio. Eu vou calcular uma média ponderada aqui, tá certo?
E aí você tem que lembrar como é que faz o cálculo da média ponderada lá na HP. Vamos fazer? Então vem comigo aqui, ó. Vou zerar aqui a minha calculadora, né? Então, vamos colocar primeiro o capital de terceiros. 5,60, tá certo? Enter. Qual que é o peso do 5,60? É 30. Então, você vem aqui em 30, tá certo? Somatório mais. Aí ele falou para você acabou de colocar o primeiro dado, por isso que aparece o número 1 na tela. Agora você vai colocar o segundo dado, que é o capital próprio. 9%, e vai ser 70 o peso. Então, 9, enter, tá certo? 70 o peso. Você colocou o segundo dado. Legal? E aí, agora eu vou chamar a média ponderada, G6. G6, 7,98, tá certo? 7,98. Beleza? Ao ano. E aí você vai escolher aquela alternativa que estiver mais próxima, tá certo? No enunciado, eu deveria ter colocado, considerando o custo médio ponderado de capital dessa empresa é aproximadamente, tá certo? Alternativa A, 8%. Beleza? Você vê, um exercício bem elaborado, né? A gente precisa reconhecer quando os exercícios são bem elaborados, né? Quando os caras cometem a gafe, a gente xinga, mas esse exercício foi muito bem elaborado, né? Você tem uma combinação de renda fixa com renda variável, né? Renda variável no custo médio ponderado de capital e renda fixa na parte da debênture. Dúvidas, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês um negócio. Felipe, se fosse jogar na fórmula do custo médio ponderado. Exatamente isso que eu ia mostrar aqui para vocês. Então, você vê, né? Eu olho essa fórmula aqui, eu me desanimo, porque eu acho que não é nada didático, tá? Mas se fosse fazer isso aqui, o que você tem que fazer? Esse D aqui, tá vendo esse D aqui? Vamos ver se... Que aqui eu não consigo escrever. Mas esse D aqui da fórmula, você coloca 30 e o PL você coloca 70, porque são os pesos, tá certo? Então, o D é 30, o PL é 70, né? Esse RT, ele é o custo de capital, no caso da dívida, né, que vai ser os 5,60, o IR é os 25%, e o RP, que é o último item que está lá, é o 9%, que é o custo do capital próprio. Se você substituir aí, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Eu acho que você fica meio... Então, assim, na verdade, o RT não é a TIR, aí, nesse caso, 7,47, porque ele vai diminuir dele os 25. Isso. Eu falei errado, é isso aí. Você põe o bruto aí, que é o 7,46. Aí que você, na própria fórmula, você diminui para a líquida. Tá? Então, esse RT é a TIR, sempre nesse caso, tá? É o custo bruto da dívida. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma. Vamos lá, a derradeira. Muito bom. Nessa aqui, a gente vai falar sobre índice... Não, vamos fazer duas, então, rapidão, vai, aguenta aí. Analise as afirmações sobre os indicadores que representam múltiplos de valor para análise fundamentalista de companhia de capital aberta. Então, capital aberto. Aqui a gente tem um negócio chamado índice preço-lucro, que sempre cai na prova, tá? Preço é muito fácil, é o preço da ação. E lucro é o lucro por ação, isso que você tem que tomar cuidado. Então, é tudo na base de uma ação, é o preço de uma ação e é o lucro por ação. Então, tem que pegar o lucro líquido da companhia e dividir pelo número de ações, tá certo? Agora, pensa comigo. Imagina uma empresa, duas empresas, empresa A e empresa B. E elas são do mesmo setor, parecidíssimas, tal, não sei o quê. A empresa A, ela teve um lucro por ação de R$1. Então, se você pegar o lucro da companhia, dividir pelo número de ações, deu R$1 de lucro por ação.
e ela está negociada a R$10. Qual que é o índice preço-lucro dela? É 10. A empresa B está negociada a R$20, certo? Parece ser uma empresa que está mais cara, que está negociada a R$20. Mas ela deu um lucro por ação de R$4. Então, se eu pegar o lucro líquido total da companhia, dividir pelo número de ações, vai dar R$4 de lucro por ação. Rapaz, quando eu fizer essa conta, vai dar um índice preço-lucro de 5. Qual das duas ações está mais barata? A B, que o retorno dela vai A ser B. mais rápido. A B. Concordam que é a B? Por quê? Uhum. Porque na B eu estou pagando 5 lucros. Na A eu estou pagando 10 lucros, gente. Então, eu prefiro comprar mais barato. Então, cada real de lucro está mais barato aqui. Você não pode olhar para o valor de mercado da ação. Isso não quer dizer nada. Se a ação quiser reduzir o seu valor de mercado, ela vai lá e dobra o número de ações. E você que era investidor tinha 100, você passa a ter 200. E ela cai pela metade o valor de cada ação, entendeu? Então, você não pode olhar para o valor que está sendo negociado, você tem que olhar para o múltiplo. Isso é importante. E aí, tem uma aplicação interessante aqui, que se esse lucro se mantiver constante no valor de R$1, leva 10 anos para voltar esse valor para você, né? Recuperar o valor. Em termos contábeis, né? Não em termos de caixa, em termos contábeis. Aqui leva 5 anos. Porque durante 5 anos, se você tem esse lucro, em 5 anos você chega nos R$20 que você pagou. Esse lucro não é dividendo, então não quer dizer que é o seu payback, tá certo? Quer dizer que contabilmente esse aqui leva 10 anos, esse leva 5 anos, então se leva menos, está mais barato. Só isso. Fechou? Então, olha só. O índice preço-lucro indica qual é o tempo de retorno do investimento ao se comprar uma ação, considerando que os lucros da empresa se repetirão. Perfeito. Do ponto de vista do investidor, o índice preço-lucro é exatamente igual ao payback, ao se investir em uma ação. Não. Por quê? Porque o que o investidor leva de caixa, payback é uma medida para você ver quanto tempo se paga um desencaixe, um investimento. E o lucro que está aqui não é dividendo. Uma parte desse lucro vai ser paga em dividendo, uma parte, não completamente. Então, está errado isso aqui. E aí fala de um outro índice, que é o índice preço-valor patrimonial. O que é o índice preço-valor patrimonial? É a mesma coisa que esse preço aqui, né? Só que embaixo tem o valor patrimonial da empresa. Gente, o valor patrimonial de uma empresa é o seu patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Tá certo? Então, se a empresa tem e patrimônio líquido é uma medida contábil. Se ela tem um patrimônio líquido de 10 milhões e ela tem 10 milhões de ações emitidas, o valor patrimonial de cada ação, 10 dividido por 10 é R$1, tá certo? Agora, às vezes, a empresa ela tem um patrimônio líquido de 10 milhões, que é uma medida contábil, mas na bolsa o valor de mercado dela é de 50 milhões. Tá certo? Uma coisa é a medida contábil, outra coisa. Só que a medida contábil, ela mede o passado e o presente. Ela não mede a expectativa futura. O preço na bolsa está levando em consideração o potencial da empresa crescer. Isso não está no patrimônio líquido, isso está na expectativa. Livro de literatura para responder. Tá certo? Então, o que vai ter? A gente vai ter aqui que o preço é mercado. O valor patrimonial é contabilidade. Tá certo? Se eu tenho o preço da ação, que é R$10, e o valor patrimonial da ação é 5, quer dizer que o preço-valor patrimonial é 2. Quer dizer que o mercado acha que ela vale muito mais do que o que está na contabilidade, porque ela tem um potencial de crescimento maior do que o que realmente reflete a contabilidade da empresa. Então, se eu tiver uma ação com preço-valor patrimonial abaixo de 1, quer dizer que ela está sendo negociada no mercado a um valor inferior ao seu patrimônio líquido contábil. Tá certo?
Ou seja, o mercado não está otimista em relação à capacidade dessa empresa de gerar futuro, de gerar caixa futuro. Tá correto isso aqui. 1 e 3 estão corretas, tá certo? Somente 1 e 3. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, galera, a gente tá passando aqui um pouquinho do tempo. Eu vou colocar, a próxima também era de indicadores de múltiplos. Eu vou colocar lá no grupo, vou pedir para vocês resolverem, tá certo? E depois eu mando a resolução para vocês. Fechado? Segue firme aí, galera. Estamos no módulo 2, aí cavalgando firme no módulo 2. Não se esqueçam de fazer os 4 simulados do módulo 1. Como eu falei para vocês, vai ter mais 2 simulados do módulo 1, né? Numa fase um pouquinho mais para frente. Mas façam os 4 simulados do módulo 1 para não esquecer a matéria do módulo 1. Combinado? Beleza. Dúvidas? Eu espero que vocês que estavam com a câmera fechada estavam prestando atenção na aula, hein? Porque, vou te falar, Mariana apareceu, a Mariana está sempre com a câmera aberta, hoje ela estava escondida em trevas, no escuro, né? Tudo bom, Mariana? Tô te devendo aquelas respostas, tá? Vou pegar direitinho, aí eu vejo com calma. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço aí para vocês. Aproveitem o fim de semana, mas estudem, hein? Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana.